O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito entre os anos 90, 95. Isso quer dizer que 60 anos depois, Jesus volta para trazer um recado. 60 anos depois, ele veio através de um anjo conversar com o velho João, último apóstolo vivo. E nessa última conversa de Jesus com o ser humano, com o velho João, apóstolo, para deixar um recado. Um recado simples, rápido, mas muito importante. Um recado que ele deixa para os seus servos e para as igrejas. Ele deixa esse recado para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as igrejas da Ásia. Mas esse recado que Jesus deixou não veio da cruz, não foram as últimas palavras da cruz, veio lá da glória, quando através de um anjo ele conversa com João e pede para João escrever. E esse recado não é somente para essas 7 igrejas, mas é também para a igreja do Cajuru, para cada um de nós hoje. E qual é esse recado? Eu espero que você já tenha aberto a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunhou, e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e que o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus, e para ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele veio com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que apenas passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que há, que é, que há e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu filho Timóteo, nosso filho mais velho, alguns de vocês já conhecem, já esteve aqui conosco. Quando ele tinha mais ou menos 5 e 6 anos, nós morávamos em Manaus nessa época. E tinha um programa na televisão que passava aos sábados, que mostrava como que era feito os desenhos animados. Desenhos. Não sei se você gosta, mas eu gosto de Tom e Jerry, e esses desenhos daquela época eu sou fã. Então, eles estavam mostrando nesse programa como era feito os desenhos animados. E uma cena me chamou a atenção. Num sábado, estava eu e meu filho sentado no chão, assistindo esse programa, e naquele sábado eles estavam mostrando
a importância do fundo musical nos desenhos. E é incrível. Apareceu uma cena de um desenho onde uma mulher, e era só a sombra daquela pessoa, onde parecia ser uma princesa andando distraidamente na selva. E atrás dela aparece um homem, parece ser um príncipe, um cavaleiro, que ele tem uma mão levantada e tem algo assim na sua mão, fazendo isso. E aí eles colocam um fundo musical de terror, de medo, de pavor. E você olhando para aquela cena, ouvindo esse som, parece que esse homem vai chegar atrás daquela mulher e vai apunhalá-la nas costas. Que horrível! Logo em seguida, eles mudam o fundo musical. E aí colocam um som de romantismo, um som alegre, gostoso de ouvir. Mas a cena é a mesma. E aí, aquele homem agora parece que ele está vindo com uma rosa na mão para entregar aquela princesa. A cena é a mesma. E o programa tem a intenção de mostrar a importância, o poder que é o fundo musical. Porque na segunda música você não vê alguém com um punhal, mas alguém como se tivesse uma rosa, uma flor para entregar para a princesa. E o que mudou? O fundo musical e nada mais. Muitas pessoas têm medo de ler a Bíblia. Eu já conheci pessoas que falaram, eu leio de Gênesis, mas quando chega em Apocalipse, eu paro. Eu tenho medo. E muitas pessoas têm medo dos dragões, dos chifres, do inimigo que tem no livro de Apocalipse. E, infelizmente, até muitas pregações que se ouvem em alguns lugares, até mesmo na televisão, eles leem o livro de Apocalipse com esse fundo musical tenebroso. Parece um terror, dá medo. E nós devemos ler o livro de Apocalipse naquela música suave. Porque o livro foi escrito, foi dito para o apóstolo João escrever para confortar a igreja. O livro de Apocalipse é para mostrar para os cristãos que estão sofrendo, sendo perseguidos, para mostrar para eles que Deus está vivo. E Deus não vai deixar lá. Deus vai ter um marco deles. O livro de Apocalipse vai dizer: o mal vai cessar. Os inimigos vão ser castigados. Mas vocês vão ser abençoados. O livro de Apocalipse é um livro para animar, confortar e encorajar as igrejas. E hoje, logo no início, Jesus já deixa bem claro esse recado. Jesus está escrevendo para os seus servos, para a sua igreja. Essas palavras, esse último recado de Jesus, 60 anos depois, é para mim e para você. E o recado é bem simples. Um dos recados de Jesus é bem simples. Ele está dizendo: eu vou voltar. Me aguarde. Eu prometi e eu vou cumprir. Eu vou voltar. E quando eu voltar, vou fazer justiça. E vocês serão consolados. Então, irmãos, por maior que seja o desafio, o problema, a doença, a dor, a tristeza, a decepção, por pior que seja o que você está passando nesse mundo, lembre, Jesus vai voltar. E não somente vai voltar, ele vai voltar para nos levar com ele à eternidade. E por isso ele deixa alguns recados bem simples, fácil de aplicar em nossas vidas. Jesus dá algumas sugestões desse recado bem fáceis de nós colocarmos em prática. Ele fala, no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê. O recado de Jesus é: leia o livro. 60 anos depois, Jesus volta com esse recado simples para dizer: leia, é para ler. Você tem lido
a palavra de Deus? Hoje existem muitas maneiras, métodos, formas, sugestões para ler a palavra. Do Velho ao Novo Testamento. Eu vou dar uma sugestão, leia começando pelos evangelhos. E se você quer ser mais específico, talvez começando pelo evangelho de João. Leia todo dia um pedaço. Escolha um livro, talvez leia na hora do almoço, antes do livro, vou para fora, sei lá. Mas leia a palavra. É para ler. Nós temos facilidade, como foi dito hoje aqui, com essa bênção chamada celular e redes sociais. E o que a gente recebe de recado, às vezes é uma enxurrada de recados de grupos, de pessoas, de irmãos, de amigos, de parentes. Tem um grupo aqui da minha família de Manaus, que eu só entro no final de ano, só no mês de dezembro, janeiro, tchau, estou saindo. Você abre ele de manhã, tem 50 mensagens, 80, 300. E se você for fazer isso em poucos grupos, muitos recados. Dá uma paradinha. Deixa de lado esses recados. E atenta ao recado de Jesus. Ele está dizendo, leia. Vamos ler. Não deixe de ler a palavra somente quando vem no domingo. Mas durante a semana, vamos ler a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Feliz, bem-aventurado aquele que lê, não somente lê. Ele fala, aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra. Ouça a palavra de Deus. Quando você vir para o culto, desliga essa bênção chamada celular. Põe no silencioso. Deixa no carro, deixa em casa. Mas preste atenção. Jesus disse várias vezes, aquele que tem ouvidos, que ouça. Não, Jesus, eu não tenho ouvido. Não. Jesus está dizendo, aquele que tem ouvidos, preste atenção. Jesus está dizendo, olha o que eu estou falando. Abra os olhos, abra os ouvidos, não se distraia. É a coisa mais fácil que tem é se distrair. Então, irmãos, o recado de Jesus é, leia. O recado de Jesus é, preste atenção, ouça a pessoa dizer. Ouça com atenção. E respondendo a pergunta que alguém fez hoje, de manhã na aula. Não, mas é só ouvir? É só ler? Não, Jesus fala mais. O recado de Jesus é: feliz aquele que lê, feliz aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas. Realmente, respondendo essa pergunta de hoje, só ler, só ouvir, não adianta. É preciso guardar. É preciso não somente guardar na cabeça, mas fazer ela descer para o coração. Guardar significa eu vou obedecer o que Jesus está dizendo. Então, irmãos, é simples. Você já pensou? 60 anos depois, Jesus volta para dizer isso. Leia, ouça e guarde. E leia. João, como escreve, João fala que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é e que há de vir. João diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É para lembrar, é para ler, é para ouvir, é para guardar e é para lembrar o que Jesus fez. Não podemos esquecer. Por isso, na sua sabedoria, Deus deixou para que o seu povo, a sua família, uma vez por semana, no primeiro dia da semana, pegue o pão, o suco, para lembrar o sacrifício de Jesus. O que nós fizemos hoje aqui, tomando a ceia? Lembrando de Jesus. Lembrando o que ele fez por nós. Lembrando aquele que nos ama e que o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E quem está liberto dos seus pecados tem a vida eterna. Pode aguardar a vida dele porque você vai. Ele vem e você vai, porque você foi liberto dos seus pecados.
é para lembrar o que Jesus fez por nós. Não podemos esquecer. Eu sou o alfa e o ômega, para nós levar e dizer, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, todo-poderoso. É para lembrar do poder de Deus. O quanto Deus é poderoso e o quanto Ele pode fazer em nossas vidas. A mensagem de hoje é simples, é rápida e é curta, igual o recado de Jesus. Leia, ouça, guarde e lembre. Jamais se esqueça do sacrifício de Jesus. Tem mais um recado para a igreja. Mas antes, deixa eu dar um recado para os nossos visitantes. Tem outro recado. Diz aqui, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. É interessante. Fala de bem-aventurados, bem-aventurados. E aí fala, aqueles vão se lamentar. Haverá felicidade, alegria, quando Jesus voltar. Para aqueles que leem, que ouvem, que guardam e que lembram de Jesus. Mas haverá lamentação. E essa lamentação aqui não é aquela lamentação de arrependimento. Essa lamentação aqui é a lamentação de condenação. Então, para aqueles que ainda não foram lavados, libertos dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, no último dia vai se lamentar. Agora, você que nos ouve, se você ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus, ainda tem a chance de se arrepender. Pode se arrepender hoje, agora. Se quiser deixar para amanhã, também pode. Ou para depois. Mas se arrependa enquanto há tempo. Porque ou se arrepende, ou vai se lamentar também quando Jesus. E finalmente, o último recado. Ele fala que nos constituiu reino, sacerdotes, para Deus Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Para todos sempre. Amém. Ele fala. Eis que vem com as nuvens. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que os seus passaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Irmãos, você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você está aguardando a volta de Cristo? Quando ele vir, você vai com ele? Então, fica de pé. Vou dizer novamente que além de falar, além de dizer amém, vamos também cantar amém. Cante amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Cante amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, eu povo canta, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, eu povo canta, amém, amém. Cante, amém, amém. Canta, amém, amém. E o povo canta, amém, amém. Cante, amém, amém. Cante, amém, amém. E o povo canta, amém, amém. Amém, amém.